Te adoramos, Senhor, te adoramos. A Ti pertence, Senhor, todo domínio. A Ti pertence, Senhor, toda honra, toda glória, Senhor, todo louvor. Verbo de Deus, se manifesta, Senhor. Que a Tua palavra salte, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela nos alcance de uma natureza tal, na noite de hoje, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Queridos, se você puder, abra comigo a sua Bíblia, mas fica nesse clima. Abre comigo em João capítulo 9. João capítulo 9. Confesso que em um culto como esse, nós sempre queremos ser temáticos. O desejo do meu coração era falar da cruz de Cristo. Mas a gente só entende a cruz de Cristo quando a gente rompe a barreira da religiosidade. Porque a cruz de Cristo, ela se manifesta em Esdras capítulo 6, versículo 11. Quando a Bíblia diz que qualquer um que pecasse contra o templo do Senhor, lhe seria tirado um madeiro de sua casa. E daquela madeira, por isso que ele escolheu José como carpinteiro, e daquela madeira se lhe fazia uma cruz e lhe pendurava nela. Então a cruz de Cristo, querido, revela muito mais. Perca para Ele e ganhe para nós. Querido, a casa de Jesus caiu para que a nossa fosse edificada. Se tornou um montura e todo mundo que passava por lá via que alguém pecou contra o templo. Cara, Jesus não pecou contra ninguém. Na realidade, fizeram uma covardia com Ele, uma maldade com Ele, e nós sabemos que tudo isso foi por mim e por você. Amém? Às vezes a nossa casa tem que cair para que algumas outras se levantem. Às vezes nós precisamos estar dispostos a abrir mão de muita coisa para que outros tenham a possibilidade de alcançar aquilo que eles sonham. Amém? Diga comigo, a casa de Jesus caiu. Mas ao terceiro dia, o templo foi levantado. O choro, querido, pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Amém? Você crê? Você acredita que o Senhor está aqui? Ele não vive porque venceu a morte, Ele vive para reinar sobre nós. João capítulo 9. Aleluia, estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Você crê que Ele vive? Amém? Fique imaginando, né? O céu não pode conter a glória de Deus. Você imagina um sepulcro. Hoje eu ia fazer uma live, não deu tempo. Eu queria falar sobre isso. Os céus, a Bíblia diz que não pode conter a glória, a kavod de Deus. Agora você imagina o que aconteceu naquele sepulcro, irmão. Mas deixa isso para outro dia. Vamos lá? João capítulo 9. Quem encontrou? Orais ti liviohon. Eu te amo, Jesus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Diga comigo, cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou,
este ou seus pais, para que nascesse cego? Diga comigo, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo. Diga comigo, lodo. E untou com lodo os olhos do cego. Diga comigo, untou. Diga comigo, preparou. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Diga comigo, hoje eu vou voltar para casa vendo. Você vai entender. Então os vizinhos, agora começa a estreitar. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diga comigo, uns diziam ser ele, outros diziam parece-se ser ele. Irmãos, você não tem ideia do tamanho do milagre que Yeshua realizou na vida desse homem. A gente, quando lê, a gente imagina um homem que está apenas com seus olhos fechados, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor abriu os olhos daquele homem. Mas a estrutura facial daquele homem era algo que causava terror. Era algo que chamou a atenção dos apóstolos, era algo que chamou a atenção dos discípulos. E aquilo era tão horrível de se olhar, que os apóstolos disseram: meu Deus, quem foi que pecou? Para nascer desse jeito, só pode estar debaixo de uma maldição, só pode estar debaixo de um pecado, de uma carga de pecado sobre a vida dele. E eles perguntaram a Yeshua: olha, quem pecou? Foi o pai dele, ou foi ele que já pecou? Imagina a situação daquele homem. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Segura aí, eu vou ler mais um pouquinho, tá bom? Que vai chegar na parte que eu mais gosto, que é a parte dos religiosos. Diga comigo, hoje Deus vai mexer com a minha religião. Posso continuar, igreja? Versículo 10, começa as perguntas. E diziam-lhe, pois, como se te abrir os olhos? Diga comigo, os religiosos pedem explicações. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Simples. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego,
E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos daquele homem. Versículo 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo que ele vai reduzindo a resposta. Ele vai se irritando. Porque ao invés de estarem felizes, dele estarem vendo, eles estavam em busca de explicações. Querido, tem gente que não vai concordar com aquilo que Jesus está realizando na tua vida. Tem gente que vai querer explicações, vai procurar em você motivos de santidade para poder estar alcançando o favor de Deus dessa natureza. Mas escute isso, nós precisamos, a igreja brasileira, ela precisa agora entrar em um ambiente de graça, entrar em um ambiente de entendimento acerca da graça de Deus, porque graça de Deus é Ele nos dar aquilo que nós nem sequer plantamos. Aquilo que você não está nem orando, Ele tem interesse de te dar. Aquilo que você não está nem pedindo, Ele tem coisas tremendas para fazer nessa noite sobre a tua vida, que vai superar as tuas expectativas. Ah, mas espera aí, explica como foi isso, como aconteceu. Olha, eu era cego e agora vejo. Ao invés de dizerem glória a Deus, aleluia, aí começaram a pressionar a vida daquele cego. Quer dizer, daquele que era cego. Irmãos, nós precisamos entender, porque isso aqui parece muito com a gente. Versículo de número 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Falando de Jesus. Este homem não é de... pois não guarda o sábado. Na realidade, Jesus guardava o sábado. Jesus não fez outra coisa senão trazer aquele homem para o ambiente do sábado. O ambiente da perfeição. O ambiente onde, quando ele fez o primeiro homem, ele fez um homem perfeito em simetria. Então, o que foi que ele fez com aquele homem? Ele convidou aquele homem para o sábado do Senhor, onde tudo se faz perfeito. Ei, Jesus nesses dias está nos convidando para o seu sábado. O Senhor está nos convidando para o seu descanso. O Senhor está nos convidando para o jardim que Ele plantou. Você não plantou, mas você vai desfrutar de algo que Deus plantou sobre a sua vida. Amém? Vai segurando aí. Pois não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia discussões entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, coitado do cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tinha sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais que agora via, do que agora via, e perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Meu Deus! E o pior foi a decisão dos pais. Porque os pais, a gente tem que ter muito cuidado, querido, para a gente não deixar a religião atrapalhar a gente em casa. Tem gente que é tão religioso que prefere a religião ao invés da família. Esses pais aqui preferiram a sinagoga do que o seu filho. Por quê? Porque a religião causa medo. A religião, às vezes, ela é gerada com base em regras. E essas regras, ao invés de nos aproximar de Deus, ela está causando um jugo sobre os nossos ombros. Um jugo, uma canga sobre o nosso pescoço, que a gente não pode nem olhar assim, a gente não pode nem gritar gol, a gente não pode nem ser feliz, a gente não pode nem participar de um churrasco. Ah não, porque, meu irmão, muda de mentalidade. O Senhor te trouxe aqui nessa igreja para mudar a tua mentalidade.
Agora, deixa eu dizer uma coisa para os pastores, que eu aprendi com a Bíblia. A mudança de mentalidade de um religioso dura no mínimo 3 anos. A gente quer que as pessoas cheguem na Ebenezer, já chegam, pulando, aleluia. Mas o religioso, não, ele vai ficar meio desconfiado. E a gente precisa de 3 anos de ensino bíblico para tirar a religiosidade de dentro dele. Foi o mesmo período que Yeshua gastou com seus discípulos. E com Paulo religioso, Paulo disse, olha, como eles, eu também fui instruído durante 3 anos. 3 anos para tirar essa toxina que a religiosidade me causou. Essa toxina que me faz ferir as pessoas, ao invés de levantá-la, por amor a uma placa de igreja. E olha, não é porque você anda com Jesus que você não pode se tornar religioso. Querido, a primeira coisa que a gente identifica no religioso, ele usa a palavra para ferir as pessoas. Não, mas está escrito, parece Lúcifer. Não, Lúcifer não, se fosse Lúcifer estava bom, parece o diabo. Não, mas está escrito, sim, mas também está escrito. Eu não vim estragar a tua Páscoa, meu irmão, amém? Posso continuar? A gente vai chegar lá. Daqui a pouco eu continuo a leitura. Ei, sai do ambiente de religiosidade. Agora nós temos que ter paciência com o religioso. A gente precisa fazer, sabe, a primeira coisa que Jesus fez com Paulo foi tirar ele de todo o ambiente que ele fazia parte. Vai para um monte, para um lugar isolado, porque lá eu terei 3 anos para tirar essa toxina de dentro de você. Quando Paulo desceu daquele monte, querido, Paulo desceu pronto para pregar para os gentios, sem nenhuma religiosidade que o prendia. Aquele que matou por causa da religião, morreu por causa de pessoas. Você está aqui? Pedro não estava pronto ainda. Pedro só ficou pronto depois da morte e ressurreição de Jesus. Aqueles 40 dias que Jesus passou com eles, irmão, foi crucial. Por quê? Porque Pedro, andando com Jesus, usou a palavra, usou a espada para cortar a orelha direita de um homem chamado Malco. Amém ou não amém? E eu não sei, eu acho que eu já disse isso aqui. Quer dizer, esse ano eu ainda não vim aqui, mas eu acho que eu já disse isso aqui. A gente tem uma ideia que Pedro deu um golpe, né? A gente assiste aí as Paixões de Cristo aí, tudo errada, né? Mas a gente assiste, né? Aí a gente imagina que ele deu um golpe para arrancar a cabeça de Malco, que Malco era muito rápido, porque Malco, ele não era soldado de Roma, ele era soldado do templo. E a Bíblia diz que Malco servia o sumo sacerdote da época. Então Malco não era um soldado comum, Malco estava sendo preparado para o seu sacerdócio, estava sendo preparado para ser um sumo sacerdócio, por isso que ele servia o sumo sacerdote diretamente. Aí a Bíblia diz que Pedro, por causa da religião, acabou com os sonhos de Malco. Por quê? Porque Pedro não quis acertar a cabeça. Pedro mirou na orelha direita e arrancou a orelha direita. E Levítico diz que para exercer sacerdócio, você não pode ter nenhuma deformidade física. Sabe o que é que ele está dizendo? Pedro está dizendo, você vai levar ele, mas também eu acabo com o teu sacerdócio. Ainda bem que Yeshua estava naquele jardim. Para um sumo sacerdote ser ungido para o sacerdócio, uma das unções que ele recebia era sangue misturado com água
E o sumo sacerdote, com veste rasgada, porque iria receber outro no seu lugar, ele ungia a orelha direita do sacerdócio, dizendo o quê? A partir de agora, você está habilitado a ouvir a voz de Deus. O que foi que a religião, através de Pedro, fez? Arrancou daquele homem a possibilidade de ouvir Deus. Aí a gente às vezes, porque tem uma tatuagem, é porque o cabelo é comprido, irmão. Vai te converter, vaso. Vai te converter, eleito. Dei o raio de viol. Eu não tenho direito de pegar a espada e cortar a orelha de ninguém. Já que você vai levá-lo, eu também não deixo você ser. Mas Yeshua estava no jardim. E ele pega, não sei se a orelha no chão ou no ombro, não sei. Eu sei que ele faz assim em Malco. Oh. E Deus deu àquele homem o direito de poder ouvir a voz de Deus. Você está aqui? Às vezes nós estamos assim, porque estamos coladinho com Jesus, achamos no direito de tirar a orelha de alguém. Às vezes porque temos intimidade com o mestre, nos achamos no direito de cortar a orelha de alguém. Alguém que fala, alguém que se levanta. Hoje uma irmã disse: pastor, só liga para mim porque eu estou mal. E eu liguei para ela. E ela disse, ela se converteu quinta-feira na igreja. Ela disse: não, eu fui dizer ao meu marido que eu tinha me convertido. E ele disse um monte para mim. Ele disse um monte de coisa para o ex-marido. Um monte de coisa. E me xingou. E disse: eu quero ver até onde você vai com isso. E tal. E aí, o que é que o senhor diz? Eu disse para ela: eu já fui assim também. Entenda ele. Compreenda que ele não conhece o Jesus que você conheceu quinta-feira. E ela disse que escreveu um textão, palavras dela, eu escrevi um textão para mandar para ele, mas algo não deixou. Eu disse: foi ele. Foi Jesus. Aí Deus está agindo na tua vida e você acha no direito de cortar a orelha? Diga comigo: Jesus estava no jardim. Espera aí. Ele deu àquele homem, ele não curou uma orelha, ele não livrou Pedro, ele devolveu ao homem o direito de ser sacerdote. Segundo a lei, sim, mas é a revelação que eles têm. Você está aqui, igreja? Diga para a pessoa do seu lado: você não pode ser religioso. Diga para ele: porém, se eu estiver do lado de um religioso, eu vou ter paciência com você. Diga para ele, tem 3 anos para você. Você pode aplaudir o nome desse Deus? Ai, Jesus. Posso continuar a leitura? Versículo 19. Eu só vou até o 25, irmão. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho? Que vos dizei ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas, como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. Não deu tempo nem do rapaz chegar em casa. Você pode imaginar isso?
que ele ia chegando em casa e os vizinhos começaram a falar, e aí os fariseus pegaram ele e levaram para o templo. Não deu tempo nem dele chegar em casa. Tem idade, olha o que ele vai dizer. Tem idade, perguntai-lhe, e a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Diga comigo, covardia. Seus pais disseram isto, agora a Bíblia vai explicar. Seus pais lhe disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele, Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Irmão, eu prefiro ser expulso da igreja. Quem está aqui? Não, é melhor continuar a leitura. Versículo 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Não nos envolva nisso, era o filho dele. Para ter idade para responder, espiritualmente falando, não precisa ter, só precisa ter mais de 12. Versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, coitado, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Irmãos, quem tinha que dar glória a Deus era quem estava vendo que ele era cego e agora ele não era mais. Amém? Aí agora, os religiosos são assim, pede para você fazer algo que eles mesmos não fazem. Quem está aqui? Aí gera legalismo, né? E aí as pessoas pedem para você fazer algo, mas elas mesmas não fazem. E aí a ideia é, olhe para Jesus, não olhe para mim, olhe para Jesus. Não, a Bíblia diz que é para olhar para Ele mesmo. Agora, versículo 25. Eu vejo o cego irado, dizendo assim, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Se quem está pregando é pecador, eu não sei. Eu sei que eu criei naquela palavra que foi liberado sobre a minha vida. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Amém? Aleluia. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido nosso. Talvez só na leitura de forma pausada você já conseguiu enxergar algumas coisas que você não tinha visto antes. Se desse tempo eu ia falar da pregação do cego, porque ele pregou para os judeus. Pense num homem ousado, ele ficou irado e ele levou uma palavra de ensino para os fariseus, para os religiosos. Porque religioso é assim, na hora de ensinar eles se animam, mas na hora de sentar para aprender, dá comichão no ouvido. O culto está demorando, já é 7, e agora, irmãos? Ainda bem que hoje é domingo de Páscoa, está todo mundo celebrando, né, irmão? Amém? Se ele demorou 3 dias, por que a gente não pode passar 3 horas aprendendo? Mas eu não vou demorar isso não. E se eu demorar, a culpa é do pastor Júlio, porque ele demora a me trazer e eu demoro pregando. Te amo, viu? Queridos, essa palavra, ela me chamou a atenção ontem. Ontem não, quinta-feira. Quinta-feira eu fiquei inquieto com essa palavra. Quinta-feira eu comecei a enxergar algumas coisas nesse texto que mexeu com o meu ego, mexeu com algo aqui dentro de mim. E eu confesso que às vezes nós temos uma tendência de nos tornarmos pessoas religiosas, de nos tornarmos pessoas legalistas, de nos tornarmos pessoas, é mais fácil.
Mas nós precisamos entender que Jesus, Ele está aqui hoje. Você vai ver o que Ele vai fazer nessa noite na vida de algumas pessoas. A Bíblia vai dizer que Jesus estava passando por ali e estava um homem sentado. A Bíblia diz que ele estava sentado e ele pedia esmola naquele lugar. Era alguém tipo o cego Bartimeu, só que o cego Bartimeu, ele era bonitinho, só os olhos dele que foram vazados pelo sistema romano. Mas o cego Bartimeu, ele tinha toda a sua face perfeita. Quem passasse pelo cego Bartimeu não iria se espantar. Quem passasse por aquele homem não iria se espantar. Mas a situação deste cego, de João capítulo 9, era quase um filme de terror. Era algo que causava espanto. Era algo que as pessoas olhavam e tiravam o rosto. Quem está entendendo, diga amém. As pessoas olhavam e passavam largo. Por quê? Porque ele tinha, não era apenas os olhos fechados, não tinha essa parte, era só uma carnosidade. Era um problema quase que facial nessa região. Não era um olhinho fechado e ele abriu, não tinha nada, era só de um jeito só, não tinha sobrancelhas. Era uma deformidade física naquela região. Aí os discípulos, ao passarem, religiosos ainda estavam em processo de libertação. Diga comigo, eu estou em processo de libertação. Amém? Porque os religiosos, quando olham, já dizem assim, isso deve ser pecado. Querido, às vezes não é pecado, às vezes é propósito. Às vezes é para que Deus mostre a graça dele sobre muitas pessoas, ajudando pessoas como essa. Você está aqui? Eu sei que a situação, segundo a Bíblia, era muito tipo terror, né? Tipo The Walking Dead, tipo uma coisa assim que quem pecou? Se você andar muito, você vai ver. Se você for em alguns hospitais, você vai contemplar situações que você vai dizer, meu Deus, tenha misericórdia. Então a situação daquele rapaz não era diferente, era uma situação muito terrível. Amém? Aí Jesus, eu acho fantástico, aqui ele está ensinando os discípulos, está em processo, né, de libertação. Então ele está ensinando os discípulos, porque o que liberta a gente é o ensino, o que liberta a gente é a palavra. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele está aqui em processo, ele está dizendo, olha, eu quero que vocês entendam que nem foi os pais dele, nem foi ele que pecou. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu vou dizer uma coisa, tem gente que não se envolve com a igreja por causa das suas deformidades. Tem gente que não se envolve no projeto de Deus por causa das suas falhas, por causa dos seus defeitos. Mas eu quero te dizer uma coisa, a graça de Deus, ela superabundou o pecado. O amor de Deus é suficiente sobre a tua vida, e não tem deformidade física que te arranque das mãos do teu oleiro. Talvez você diga, mas Deus não pode me usar assim. Irmão, Deus usou uma jumenta, imagina eu. É por isso que eu fico feliz quando eu vou pregar, porque eu disse, não, a palavra não é minha, a palavra é dele. Se ele usou uma jumenta, se ele usou, meu irmão, ele usou, e glória a Deus. Presta atenção nisso. Não limite o agir de Deus por causa das suas limitações. Você está se tornando uma pessoa religiosa. Sabe qual é o problema? É que Deus, minha pastora, colocou uma espada que fica em movimento circular, guardando o caminho que dá para a árvore da vida. Caminho esse que você só podia entrar nele por mérito. Aí o que é que a gente faz? A gente está procurando entrar num caminho
do mérito. Quem está aqui diz amém. Quando a porta da graça está escancarada. Jesus diz, a palavra de Deus lá em Hebreus vai dizer que Ele é o nosso vivo caminho. Nosso novo e vivo caminho. Diga comigo, o caminho da árvore da vida é Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim, entre por Ele hoje. Aí você diz, não, mas eu não mereço. E aí Ele está dizendo, mesmo assim eu escolhi abençoar você. Eu queria poder hoje falar da bênção de Deus, daquela que enriquece e não acrescenta dores. Você ia se assustar. Porque a lei da semeadura, na realidade, é uma lei de punição. Porque foi por causa do pecado que o homem tem que semear para poder colher. Foi por causa do pecado. E a lei da semeadura, ela é implacável. Segundo a Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 9, diz que quem planta pouco também ceifará. E quem planta, ela é implacável. Só que hoje a gente tem que plantar para colher por causa do pecado. Porque quando Deus colocou o homem no caminho perfeito dentro do jardim, o homem não precisava plantar, ele precisava guardar. O jardim que Deus plantou, colocou Adão e disse, coma livremente. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Mas de todo o jardim que eu plantei. Quem foi que plantou o jardim? Deus. Foi o homem que plantou? A Bíblia diz que quando o povo de Israel entrou em Canaã, foi no mês de Abibe. E esse mês, a Bíblia diz que foi no primeiro dia do mês. E quando eles entraram, segundo a Bíblia, era na época da colheita. Diga comigo, colheita. Então, quando eles entraram, por isso que eles foram ensinados sobre primícias, porque assim que eles entraram, já entraram colhendo aquilo que eles não plantaram. Pastor, o que é que o senhor está me dizendo? Eu estou te dizendo que Deus tem algo na tua vida, que você não plantou, que você não fez, que você não tem mérito para receber, mas a graça dele vai te oferecer, vai te dar. Cadê a igreja que acredita no poder da palavra? Diga para o seu irmão, você já vai entrar colhendo. Aleluia! Não, fala para o irmão mais animado que esse, não você desvia. Diz para ele, você já vai entrar colhendo. Araio de cataralaio. Não, pastor, eu vou entrar pela porta da necessidade. Você vai entrar pela porta da colheita. Eu vou dizer uma coisa, você não experimentou ainda da graça de Deus. Você não experimentou, não. Porque você está querendo pelo caminho do mérito. Quando você deve se jogar pelo caminho da graça. Eu não mereço, mas eu entendi. Pode me julgar, eu não era para eu estar aqui. Mas eu compreendi. Devia on the life. Quem pecou? Nem foi o pai e nem... Sabe o que Jesus está dizendo aos discípulos? Não é da conta de vocês. Diz amém, irmão. Amém. Aí atrás, diz amém. Amém. Uma vez uma pessoa me viu pregar e disse assim, pastor, eu não sabia que o senhor pregava assim não, senão eu tinha ido já para a igreja. Escuta, ei, olha para o seu irmão e diz assim, não é da tua conta. Não, olha com carinho, por favor. E diz assim para ele, meu irmão, vai cuidar da tua vida.
Olha para cá. Olha para cá. O melhor está por vir. Ô pastor. Oi. Ei. Sabe qual é o problema dessa geração? Parte dela. Porque eu conheço muita gente que está começando a enxergar a graça. Sabe qual é o problema dessa geração, meus pastores? O problema é que nós estamos procurando os espinhos que Deus escondeu. Aí eu participo de umas salas teológicas que de teólogos não tem nada. Há um bando de menino achando que conhece a Bíblia. Porque a gente conhece logo, começa muito a falar. E quando você vai falar, não deixa nem fechar o raciocínio, já se levantou contra. Então, espera aí. É melhor ficar em silêncio, porque o tolo em silêncio é tido por sábio. Presta atenção nisso. Aí, se você colocar num grupo, faz um grupo e coloca lá. Quais foram os espinhos de Paulo? Irmão, vão dizer que é o caráter, vão dizer que é os olhos, vão dizer que é a enfermidade, vão dizer que não sei o quê, vão dizer que é... Irmãos... Não é da tua conta. Deus escondeu os espinhos de Paulo, mas revelou para você as pisaduras que o levou ao terceiro céu. Eu vou repetir. Deus escondeu os espinhos de Paulo, mas revelou as suas pisaduras, que o levou ao terceiro céu. Aleluia! Para de procurar espinhos dos outros. Religioso. Eu não fui muito com a cara do pastor da igreja, não fui muito com a cara. Irmãos, enxerga com os olhos do teu oleiro. O cara tinha uma deformidade que causava terror, mas quando ele olhou, ele disse: ele não tem pecado, ele não enxerga, ele não vê. A porta do corpo são os olhos. Não vou nem trilhar esse caminho. Ele não tem pecado. Mas não, já começaram a acusar o bichinho. Diz para o teu irmão: para de procurar os espinhos nos outros. Me diz um versículo que torna claro quais foram os espinhos de Paulo. Não existe. Irmão, eu já li, reli, já fui, já vim. Eu não achei ainda. É só especulação de gente curiosa. Porque todo mundo quer saber o pecado do cara. Todo mundo quer saber o espinho do cara. Ei, eu quero saber é que ele escreveu 13 cartas. Eu quero saber que ele encarou cara a cara com um religioso chamado Pedro e o chamou de dissimulado. Eu quero saber que ele tinha 1,5 metro de altura, mas era um gigante na presença de Deus. Eu quero saber que ele aprendeu direto de Yeshua. Ele está escondendo os nossos espinhos. Não é porque ele é a favor, é porque a graça dele é maior. Paulo, pode ver que poucas vezes Paulo se embaraça, mas Paulo, quando vai falar da graça, de vez em quando ele não consegue nem definir plenamente o que é graça. Agora, uma coisa é certa: eu matava. Hoje eu sou escravo dele, preso em suas cadeias com ele. Querido, eu vou dizer uma coisa que parece assim: olha, ninguém para o imparável. Pegou? Não, mas tem espinho. Não, mas tem chamada. Quem é que não tem espinho, irmão? Quem não pecou, atira a primeira pedra. Vocês não entenderam a lei. Atira. Adulterou, foi pego em adultério. Já estava tudo errado, que era para ter trazido os dois para ser apedrejado. Trouxeram só a mulher. Porque se foi pega,
Tinha que trazer os dois, mas o homem devia ser um poderoso. Aí trouxeram, para servir de exemplo e modelo, a desfavorecida, mas colocaram nos pés de alguém que estava escrevendo na areia. Eu vou me segurar. Hoje é domingo. Tem visitante. Se segura. Vontade de correr, irmão. Ei. 3 vezes na Bíblia Deus escreveu. Primeira vez, lá nas tábuas de Moisés. Segunda vez, na parede de um tal rei que quis fazer farra com as coisas consagradas do templo. Mene, Mene, Tekel e Parrazim. A terceira vez, ninguém sabe o que ele escreveu, mas ele escrevia na areia. Trouxeram ela, esperaram uma reação dele, e ele continuou escrevendo. Até que o perturbaram e ele disse: eu vou resolver essa parada. Atire nela a primeira pedra quem não tem pecado. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus vai acabar com os religiosos. Porque religioso usa a palavra para jogar pedra. Agora, quando Jesus diz que quem não tem pecado atira a primeira pedra, qualquer um que atirasse uma pedra, os próprios religiosos chamariam blasfêmia e colocaria o homem no lugar daquela mulher e seria apedrejado até a morte. Jesus sabe, querido, como funciona a religião. Só que ele não veio fundar uma nova religião. A religião já tinha, ele veio fundamentar a sua igreja. Amém? Posso continuar? Preste atenção. Diga comigo: uma deformidade. Eu sei que você aí, você tem uma mente criativa, você já conjecturou mais ou menos como era aquele rapaz. Você já conjecturou como era mais ou menos o rosto dele. Como a coisa não era fácil. Só que a Bíblia diz que, tendo dito isto, Jesus dizendo: olha, eu sou a luz do mundo. Diga comigo: Jesus, a luz do mundo. A primeira vez que essa luz brilhou foi em Gênesis capítulo 1. Quando Yahvé, quando o Pai vai bradar: haja, houve luz. Porque quando ele bradou, ele liberou o verbo. E o verbo é a luz, e o verbo é Cristo, e o verbo é a palavra. Amém ou não amém? Amém. João capítulo 1 vai dizer isso, do versículo 1 ao 8, ao 9. Aí você vê que ele é a luz do mundo, que as trevas tentaram prevalecer contra ela, mas não puderam suportar. Amém? Amém. Tendo dito isto, cuspiu na terra. E com a saliva fez lodo. Fez o que, igreja? Lodo. Eu vou dizer uma coisa. Isso aqui que Jesus fez é algo muito simples para qualquer pessoa que trabalha com vaso, para qualquer oleiro que trabalha. Sabe o que é que Jesus fez? Porque o oleiro, quando está trabalhando, que fica alguma imperfeição no vaso, é comum para o oleiro cuspir nas mãos, molhar um pouquinho no pó que está separado, fazer lodo e retocar a imperfeição do vaso. Jesus sabe trabalhar com o barro, irmão. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E fez ele com suas próprias mãos um boneco
e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E este passou a ser alma vivente. Ei, escuta isso. Usou a mesma técnica. Quando ele cuspiu, ele fez, meu irmão, ele fez lodo. A palavra lodo, se você for, é uma palavra em hebraico que diz literalmente barro na mão do seu oleiro. A palavra lodo aqui, se você for pesquisar, ela diz literalmente isso. Diga comigo, Jesus tem barro nas mãos. Preste atenção. E o que foi que Jesus fez? Ele passou as mãos e ele retocou a frente daquele homem. A palavra diz que ele untou. A palavra untou significa ungiu. Irmãos, você vai dizer, eu sei que depois o pastor Júlio vai pegar no meu pé, mas é a primeira cirurgia plástica que eu vejo na história. Tem que dizer uma, né? Irmãos, agora imagina se o arquiteto do universo sabe operar. Quando ele passou as mãos, quando ele retocou, a Bíblia diz que ele untou. A palavra untar, você sabe, você que faz bolo, você unta a forma, preparando ela para aquilo que ela vai receber. Hoje, ele disse, quinta-feira passada, que ele continua com barro nas mãos. A vontade que dá, querido, é de dizer a ele, olha, toca, transforma, faz, toca onde você quiser. Molda, muda, transforma, opera, age. Ei, ele não desenhou 2 olhos naquele rapaz, como essa geração faz. Que hoje essa geração, ela ri da desgraça dos outros. Ele untou, diga comigo, hoje o oleiro vai me untar. Diga, vai me preparar para algo que será derramado na fonte de Siloé. Aí a gente acha que ele jogou água nos olhos e ele viu, apenas isso. Irmãos, toda aquela deformidade foi consertada. Amém? Mas eu vou te provar. E a Bíblia diz que ele disse, olha, vai ao tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Sabe o que ele está dizendo? Para que todos saibam que eu sou enviado de Deus. Eu vou operar na tua vida. Sabe por que Deus está operando na tua vida? Por causa dele. Sabe por que Deus está operando na tua vida? Para que o nome dele seja glorificado. Ainda que você seja imperfeito como eu sou, ainda que você seja tenha imperfeições no seu caráter, imperfeições físicas, ainda que você seja alguém que não consegue ainda fluir, que não consegue ainda resolver a sua vida, o Senhor está dizendo que hoje Ele está com as mãos sujas de barro, e hoje Ele quer passar, Ele quer tocar, Ele quer agir na vida de alguém aqui nessa noite, e eu quero me colocar como alguém que Ele pode tocar, retocar, fazer do jeito que Ele quer. Agora escute outra realidade: aquele cego não viu os processos. Hoje em dia eu sei que a onda do momento, a moda do momento, eu sei que aqui na igreja tem também, então vou falar com temor, é ser coach.
Ah, não, vamos ser coach e tal. Eu tenho até pago um curso de coach que alguém pagou para mim fazer. Não, porque o senhor precisa ter lá no Instagram o seu nome e depois do seu nome a palavra coach. Eu respeito. É o seu serviço, é o seu trabalho. Se especializou para isso. E aí, o coach, ele vai valorizar muito os processos e o potencial pessoal de cada um. Amém ou não amém? O lado organizacional da vida do ser humano. Mas presta atenção, aquele homem não viu o que estava acontecendo. Ou ele viu? Talvez ele sentiu até o cheiro da terra molhada, mas ele não viu. Ele nem sabia que Deus estava operando em favor dele. Ele está igual a alguns de nós hoje à noite. Ah, eu vim na igreja porque me convidaram, mas eu nem queria estar aqui. Você nem sabe que foi um propósito de Deus te trazer hoje aqui. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, hoje é noite de você levantar uma de suas mãos e entregar a sua vida a Ele. Hoje é noite de você ser tocado. Ele só estava sentado pedindo esmola. Ele não viu nada. Ainda estava sendo julgado por aqueles que mais tarde daria vida por pessoas como ele. Quem visse os discípulos operando no início dizia: não tem jeito. Não tem. Não vou nem trilhar esse caminho, deixa para lá. Porque se a gente vê Pedro pregando, quando ele vai pregar lá na casa de um certo homem, ele vai dizendo: olha, eu não podia entrar na casa de pessoas como você. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito caiu. É a única vez que a Bíblia diz que o Espírito caiu. E eu, depois desse dia, eu me animei. Eu disse: Senhor, quando eu não estiver falando muita coisa certa, que o teu Espírito caia. Conserta, me ajuda. Ei, às vezes a nossa religiosidade... Meu irmão, o fato de eu estar com o microfone na mão não quer dizer que eu sou melhor do que você. Não quer. Agora eu acreditei. Acredito até hoje na graça dele. Ele estava sentado e ele não viu. Não precisa nem provar, né, irmão? Ele era cego. Não tinha nem o globo, não tinha nada. Era só uma carnosidade, uma deformidade física. Querido, se você pesquisar, você vai entender isso. Mas aí Jesus tocou. Diga comigo, aí Jesus tocou. Imagina. Você sem esperar. Mãos molhadas com terra. Calma. Quem é você, Senhor? Eu sou Jesus. Calma. Vai ao tanque de Siloé e lava-te lá. E alguém levou aquele homem ao tanque de Siloé, que ficava ali perto. E a Bíblia diz que quando aquele homem se lavou com as águas daquele tanque, a sua deformidade física foi totalmente resolvida, restaurada. Hoje eu estou profetizando um milagre na vida de alguém aqui. Estou profetizando um milagre físico. Eu estou profetizando que algo vai acontecer em favor da sua vida. Quando aquele homem foi curado, ele correu. Eu estou aqui usando uma metáfora. Ele correu, ele caminhou, ele voltou para sua casa. Só que enquanto ele voltava para casa, os vizinhos começaram a observar. Quem olhava ele de longe dizia ele. Quem olhava de perto dizia parece com ele.
Quem olhou de longe disse assim, não é ele, o andado é igual, a roupa é igual, é ele. Mas quando chegavam perto, dizia, não é. Por quê? Porque ele estava diferente em seu aspecto. Não, você não está entendendo, irmão. Você vai voltar para casa hoje diferente em seu aspecto. Irmão, nos dias de Moisés, Moisés cobria o seu rosto e para que ninguém visse a glória desvanecer. Mas hoje nós não somos como Moisés. Nós rasgamos o véu e deixamos a glória resplandecer. Hoje você vai voltar para casa com a glória de Deus impregnada na tua face, impregnada no teu ser. Todos olharão de longe e dirão, é ele. Quando sentar com você, perceberão que você já não é o mesmo. Amém, igreja? Versículo 8. Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Isso é os vizinhos, irmão. Aí uns diziam, é este, e outros, parece com ele. Mas não é. Versículo 9. Diga comigo, parece, mas não é. E o que é que o cego dizia? Sou eu. Quando ele disse sou eu, começou um alvoroço entre a vizinhança. Irmãos, Deus te plantou naquela rua porque Ele quer causar um alvoroço entre a vizinhança. Você precisa voltar para aquela rua de forma diferente. Você precisa voltar para aquele bairro de forma diferente. Tem pessoas aqui que, se elas acordarem para a sua chamada, essa igreja não vai caber de gente. Tem pessoas aqui que, se elas deixarem de mão a sua deformidade e decidir andar com o oleiro, vocês vão ver, querido, que o oleiro ainda está com o seu vaso a trabalhar. E ainda que o vaso lhe quebre, lhe estrague, como diz na Bíblia, se lhe estragou nas mãos, ele torna o oleiro a fazer deste barro um vaso como bem lhe... Diga comigo, hoje eu vou voltar para casa diferente. Você acredita nisso? Pastor, mas é porque o senhor não me conhece. Glória a Deus por isso, irmão. Mas Deus é um Deus que Ele toca. Deus é um Deus que Ele se envolve com a gente. Deus é um Deus que não tem problema em nos tocar, que não tem problema em nos abraçar, que não tem problema em nos acolher. Pastor, será que ele tem coragem de me tocar? Você vai sentir. Não, algo hoje vai acontecer. Eu preciso encerrar, mas tem algo para acontecer. Diga comigo, ele ainda está com suas mãos sujas de barro. E ele ainda toca. Vença as suas deformidades. Vença as suas limitações. Vença os seus medos. Saia de todo o ambiente que te faz enxergar apenas o Saul que está dentro de você. Porque dentro de você também existe um Davi que quer saltar. A gente sabe que tem um Saulzinho dentro da gente, mas isso não quer dizer que as coisas estão perdidas. Isso quer dizer apenas que ele vai tocar em você. Eu sei que nós queremos ser mais perfeitos. Quem que quer ser melhor? Todos nós. Mas às vezes a gente não consegue. E por que a gente não consegue? Porque às vezes a gente tem alguém para nos ajudar e a gente quer fazer tudo sozinho. Amém?
Olha, eu acho que eu nunca falei isso em toda a minha vida. Tem uma mulher aqui que o caroço, eu nunca disse isso, que o caroço no seu seio está sumindo agora. Não sei por que eu disse. Não sei por que eu disse isso. There are your home, the light. The condo leave your home. There are light your ticon, the leave your home. The cai your home. Night beyond the light. Deixa ele tocar. Tem gente aqui que tem chamada pastoral, mas não consegue se ver por causa das suas deformidades. Toda vez que você se achega perto do espelho, ou você se achega perto de alguém, você só consegue enxergar o quão ruim você é. Para com isso, meu irmão. Eu não estou pregando para que você continue sendo, eu estou pregando para que você ande com Ele, mesmo com as suas deformidades, mesmo com os seus medos, com as suas incertezas. Eu estou pregando para pessoas que não vai mais apontar o defeito do outro. Eu estou pregando para pessoas que não vai alimentar apenas as expectativas ruins. Eu estou pregando para pessoas que vai parar de lembrar o defeito do outro. Já não basta a gente lidar com os nossos defeitos, a gente precisa ser lembrado de todos eles todos os dias? Não. Quem está aqui diz amém. Você está aqui? Diz para a pessoa do seu lado: para de procurar, irmão. Eu não vou nem trilhar o caminho das 10 perguntas que a religião faz, senão não dá tempo. O relógio dali, eu não sei que horas são. É cedo. Eu gostei dessa hora, é cedo. Ó, a Bíblia diz que eles acharam que era mentira. Eles acharam que aquele cego estava inventando tudo e chamaram seus pais. E como eu te mostrei, os pais daquele garoto, infelizmente, ficou do lado da religião, ficou do lado da sinagoga deles, com medo de ser expulso. Eles disseram: olha, se vocês querem expulsar alguém, expulsa o meu filho. Por quê? Porque eu não sei quem curou, não sei quem abriu os olhos dele. E o engraçado é que a religião diz assim: ei, dá glória a Deus, quando eles eram para ter glorificado. Mas a Bíblia diz que aquele rapaz foi se aborrecendo. Você vai olhando nas respostas, e ele fechou a situação quando ele responde o último versículo que eu li. Que ele vai dizer: olha, se é pecador, eu não sei. Diz para o seu irmão: se é pecador, não é da tua conta. Diz para ele: uma coisa eu sei, é que ele era cego e agora vê. Quinta-feira, na nossa igreja, se converteu um homossexual assumido na cidade, muito conhecido, muito. E ele foi lá na frente, foi o primeiro que se levantou chorando, a igreja explodiu. Quando ele foi vindo, eu pregava uma mensagem parecida com essa. E ele foi vindo. E ontem teve célula lá na minha casa, e ele estava lá, sentou logo na frente. Era eu falando e os olhos dele descendo lágrimas. E lá na igreja eu abracei ele, dei um beijo na testa dele. E eu disse: hoje começa um processo de Deus na tua vida.
religião não vai permitir você chegar perto dessas pessoas. Mas o meu Jesus, Ele toca. Sabe qual é o problema? É que a gente escolhe em que lado as pessoas devem ficar. Irmãos, Deus vai fazer algo muito grande nessa igreja. Não, é algo muito... É gente, olha, que foram feridos em outros lugares e serão curados. As portas das emoções estão sendo restauradas. Você não vai conseguir ser o mesmo. Você veio porque quis. Você levantou a mão para aceitar Jesus porque quis. Agora aguenta. Porque Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Ele era cego. Era alguém que ninguém queria nem tocar. Porque se os discípulos acharam que ele era pecador, imagina os outros. Eu vou encerrar só lendo esse texto. Encheram o rapaz de novo de perguntas, as mesmas perguntas. Eu conheço essa técnica. Eu já participei de igrejas que usaram dessa técnica, de fazer a mesma pergunta várias vezes para ver se há contradição. Eu conheço essa técnica maligna, religiosa, desgraçada. Conheço, de perto. Querido, você vê Jesus fazendo pergunta para ele? Jesus tocou e pronto, vai te lavar, glória a Deus. Volta enxergando, aleluia, resolvido. Volta para casa, aleluia. Os teus pais devem estar te aguardando. Quando você chegar vai ter uma festa. Não teve nada disso. Agora escuta. Versículo 26. E tornaram a dizer-lhe: quem que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo. Aí respondeu o rapaz, mais invocado ainda: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir de novo? Olha que segue irado, aleluia. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Cabra macho, valente. O cara era cego, Deus fez um milagre, Deus fez um retoque completo na face daquele rapaz. Agora ele está vendo, a religião está fazendo as mesmas perguntas. Aí o que foi que ele fez? Ele disse: porventura vocês querem segui-los também? Vocês estão interessados tanto nele, então quer dizer que vocês querem. Irmãos, os religiosos ficaram endemoniados. Culto bom é aquele culto que os religiosos ficam endemoniados. Eu vou pegar leve. Não, eu vou continuar com ele curando. É quando fala desses religiosos, dá raiva na gente, não dá? Menino, rapaz, em tempo de estragar o milagre dele, em tempo de estragar, em tempo de, ao invés dele estar jubilando, estava respondendo pergunta, estava sendo questionado numa sala secreta. Então, olha o que fizeram com o bichinho. Então o injuriaram, jogaram praga neles. Sabe o que disseram? Vai cegar de novo. Só que a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi.
E a porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Pode jogar praga, pode pegar o teu nome e colocar na boca do sapo, dar 7 nó, colocar debaixo de 7 palmos de terra, colocar macumba em cima, meu irmão, não pega, porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ah, pastor, estão preparando uma arma contra mim. Irmão, toda arma preparada contra ti não prosperará. Toda língua que mentindo se levantar contra a tua vida para promover juízo, tu as condenarás. Injuriaram. Ameaçaram. Vai cegar de novo. Vai cair de novo. Não cai. Pastor, fizeram macumba comigo. Meu irmão, deram dinheiro à macumbeira. A macumbeira perdeu tempo. Por quê? Porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Pascual. Ah, pastor, estão batendo tambor contra mim, irmão. Aproveita o ritmo e louva. Redima a batida aí, ó. Vai adorar. Ah, meu Deus. Diga para a pessoa do seu lado. O problema daquele cego foi ele enxergar. Diz para ele, enquanto ele estava cego, não tinha problema na vida dele. Diga comigo, quando ele começou a ver. Escute. Aí tem algumas pessoas que vêm aqui na Ebenezer, e aí eu posso falar, que vêm aqui na Ebenezer com uma mentalidade religiosa, pertence a determinadas denominações, aí você sai daqui vendo. Aí quando você chega lá, você começa a dizer, olha, não é bem assim. Aham. Shayohai delive your home. Aí você começa a ter problema. Por quê? Porque você que está começando a ver. Descansa o teu coração, porque Deus está te trazendo para um ambiente de glória. Para um ambiente de glória. Um ambiente de glória. Um ambiente de glória. Deus só quer que você veja. Die delive your home. Só isso. Ô pastor, mas eu vou ter problema lá. Irmão, aonde você for com uma mentalidade renovada, você vai ter problema. Mas vamos lá. Diga comigo, vão jogar praga. Aí, ó, quem já quis sair de uma igreja para outra e disse assim, pastor, o senhor me abençoa? E o cara disse, olha, se você sair daqui, você vai cair. Se você sair da minha denominação, olha, não adianta nem você dizimar mais, porque já está arruinado. Irmãos, sai logo. Escute. Você precisa estar em um ambiente onde você tenha total liberdade. Não é libertinagem, é liberdade. Não é insubmissão, eu estou falando de liberdade. Ô pastor, eu estou tão triste porque eu disse que vim em culto aqui, me disseram que depois que eu vim aqui não vai prestar.
É, irmão, até eles estão profetizando. Eu vou ficar quieto. Diz pro teu irmão, você vai sair daqui diferente hoje. Balança ele, diz assim, tu ainda está pensando? Tu vai sair diferente. Diga comigo, injuriar o rapaz. Só esse lado aqui, diga, injuriar o rapaz. Esse outro lado, injuriar o rapaz. Diga comigo, mas como injuriar? Quem Deus já tocou. Aí eles disseram, ó a maldição que joga. Meu irmão, quando você está tocado por Deus, até os que te injuram te abençoam. Eu vou te provar na Bíblia. Porque aqui é assim, tem que provar. Tem que olhar. Amém? Eu lembro uma vez que eu preguei aqui que ficaram mandando botar os textos no Data Show. É porque ainda não tinha essa mensagem, senão eu ia chamar vocês de religiosos. Ei, escuta, a gente está terminando, então pega aí o fio. Ó, a Bíblia diz que injuriaram, diga comigo, lançaram praga. Olha a praga que lançaram. Versículo 28. Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. É. Fosse olhar, né, incrédulo? É Bereia, é Bereia. É de Bereia. Confere. Diga comigo, tem gente que pensa que está te amaldiçoando, mas está te conduzindo ao destino que Deus tem para você. Aleluia! Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Ah! Sejas discípulos tu. É. Nós somos discípulos de Moisés. Só que aquele que estava ali, Moisés falou acerca dele. Moisés disse, ele enviará um profeta maior do que eu. A ele ouve. Diga comigo, os teus adversários estão te alinhando. Estão sendo usados por Deus. Quem crê? Ei, o soldado romano do filme Paixão de Cristo Falso que você assistiu. O soldado romano que cortou a lateral de Yeshua foi guiado cirurgicamente por Deus. Foi, porque se o primeiro Adão teve que da sua lateral nascer a sua esposa, Yeshua, que é o último Adão, também da sua lateral, nasceu a sua esposa, lavada na água da palavra e remida no sangue. Ah, meu Deus, cadê os remidos? Cadê? Não, está fraco demais. Cadê os remidos dessa igreja? Meu Deus. E outra, você não é noiva não, você é esposa. Já está desposada, já está sendo preparada. Já tem compromisso de matrimônio com ele. Shekata. Diriohonde lai de viohonde este. Tarayoko teralaya mai de vioho.
Nós bem sabemos que Deus falou por Moisés, mas este não sabemos nem de onde é. Nem de onde veio. Ele veio do ventre de uma mulher chamada Maria. Eu já mostrei isso para vocês, né? Que Deus foi lá e fez o parto, né? Eu já mostrei isso tudo, vocês sabem de tudo já. Quem não sabe, depois lê. Salmo 22, 9, 10 e 11. Tá bom? Aí você confere lá, Bereano. Vamos. O homem respondeu e disse, diga comigo, eu vou pregar para os religiosos. Diga comigo, eles estão me acusando, mas eu estou pregando. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo, me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, isso é o cego, ex-cego. Mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um homem como eu, no original. Na nossa Bíblia está de um cego de nascença. Desde o princípio, desde o Bereshit, desde o Bará, Bereshit, Elohim, desde o Gênesis 1, desde o Gênesis 2:7, não se ouviu até hoje de alguém que tocasse em um homem como eu. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles, os miseráveis, e disseram, tu é nascido todo em pecado. Sabe como é que está aqui? Tu é nascido todo torto. E nos ensinas a nós, que somos perfeitos, e expulsaram ele da sinagoga. Diga comigo, mais uma vez, Deus usou esses caras. Na hora que expulsaram ele da sinagoga, Jesus veio até ele. Eles não te aceitam, mas eu te quero. Meu Deus. Jesus ouvindo que o tinha expulsado. Olha só, Jesus já estava fazendo outras, ouviu, olha, expulsaram o cara da sinagoga que o Senhor curou, que foi que Jesus fez. Quando ele ouviu, Jesus mudou o percurso. Irmão, Jesus não tem problema de mudar o percurso, desde que seja para alcançar você. E o encontrando, versículo 35, e o encontrando, disse, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele nem sabia que Jesus era Deus. Tem gente que nem sabe, mas vai receber. Quem é para que nele eu creia? Olha que revelação. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto.
é aquele que fala contigo. E o que foi que ele respondeu? Creio, Senhor. Eu o adorou. Creio, Senhor, e se prostrou diante dele. Meu irmão, quando você crê, quando você acredita, você se move na direção do propósito. Quem está entendendo? E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, não vejam. Amém? Diga comigo, tem gente que pensa que está vendo, mas está cego. Diga comigo, e tem muito cego que começou a ver. Porque eu nunca vi um cego tão bom de visão espiritual como Bartimeu. Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga comigo, eu sei quem Ele é. Vamos só dar essa resposta? Fica todo mundo em pé, já é um bom sinal, já estamos terminando. Eu te amo, Jesus. Irmão, eu estou meio embriagado, vocês não ligam não. Eu vou perguntar a esse lado aqui, se vocês creem em Jesus, e eu queria que profeticamente nós declarássemos, só esse lado aqui: eu creio, Senhor, por isso adoro. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar e vocês vão dar um brado, igual o cara lá. Eu creio, Senhor, por isso adoro. 1, 2, 3. Vocês creem no Senhor? Irmão, até você que está em dúvida, hoje você vai sair daqui firmado. Eu vou perguntar nesse lado aqui: quem aqui desse lado crê no Senhor Jesus? Senhor, por isso eu adoro. A igreja inteira, quantos creem no Senhor? Beleza me cativou. Só tenho olhos para você. Deixa ele tocar. Eu creio. Tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. Saia do seu ambiente de conforto. Não será suficiente pra expressar o a beleza me cativou. Há um grito dentro de você.
Há uma voz. Se renda, se renda, se entrega. Aleluia.